21. Agora sim. E aí, gente? Vamos lá, então? Vamos lá, então, que já... Eu tinha uma ideia. Quem é que não pegou o material ainda que entrou depois? Não, tu tá na primeira aula, tu tem. Quem não tem? Quem veio na primeira aula tem que ter, vai procurar em casa. Não, tu não tava, eu acho que a Eliana também não. Não, esse é o que eu te dei, ó. Tu não tava. Veio, ó. Gente, tá. Assim, ó. Vocês todos têm, tá? Amanhã a gente faz a correção deles. Vamos recomeçar, paramos no 20. Vamos para o artigo 21 e 22, tá? Esses aqui são bem importantes da gente, para nossa prova. Eu volto a frisar para quem não veio nas primeiras aulas, que não assistiu lá o gravadinho. Vou gravar de novo do artigo 1º ao artigo 3º, porque dali a tendência é que saia uma das questões da LDB, saia dali, tá? Dos princípios e fins da educação ali, deve sair alguma coisa. Do 4º ao 7º também é super interessante para cair, a organização da educação que a gente viu na última aula, que vai falar das incumbências do município, da União, dos estados, das escolas, saber fazer aquela separação que a gente fez de que é incumbência da escola e do professor, porque essas são as que podem dar uma apertadinha. Algumas questões que eu coloquei ali para vocês, quem já fez as questões do artigo até o artigo 20, caiu umas quantas ali das incumbências, né, deles, e faz a diferenciação. Vou deixar para vocês amanhã, tá? Uma lista nova, e aí a gente vai até o final, já vou deixar uma lista nova com, acho que uns 100, 150 exercícios para vocês fazerem até a outra aula. Queria falar com vocês de quinta-feira. Quem é que trabalha no comércio aqui? Não, né? Todo mundo, município, escola. Como é que tá? É feriadão, né? É, nós vamos tocar. É feriado? Não, o Corpus Christi é para todo mundo, né? Não, quinta-feira. Quinta-feira é feriado, né? Quinta-feira, então, a gente pode começar mais cedo e aí fazer tipo um aulão, assim, a gente se combina entre nós, a gente combina entre 2, 3 colegas, traz um biscoitinho, traz uma coisinha, a gente faz um coffee break, eu faço café, faço coisas, mas eu pensei da gente fazer tipo de tarde, começar para todo mundo, tá? Mas depois a gente vai gravar, quem não... A farmácia trava. Não, mas eu vou fazer de tarde. Pretendo fazer ali pelas 4, vocês não acham? E aí fazer assim, tipo, trazer a Sandra, que vai poder, que ela não vai estar no D'Artagnan, trazer a Patrícia, trazer eu e fazer só essa parte da legislação do específico. Fazer umas 2, 3 aulas assim, ó, 1 hora e pouco cada um, e vão aproveitar o feriadão. Se não acham, já é. Combinado, ó. Depois a gente separar, vamos pegar um pila de cada um, faz os biscoitinhos, a gente faz uma mesa ali para um coffee break, para dar uma parada. Vamos combinar? Tá. Era isso que eu queria, não é que alguns já disseram, não vai ter aula feira. Claro que vai ter. Quando que não vai ter aula? Daqui a pouco vai ter aula até quando vocês estiverem. Sabe o que eu estava pensando? Ó, algumas listas de exercícios para a gente atropelar conteúdo, assim, não atropelar conteúdo, mas assim, ó, a minha ideia também com vocês, que eu estava deixando andar um pouquinho, agora quando a gente pegar para o fim da LDB, o que a gente vai fazer? Vocês têm dias que todos os dias vocês saem 8h30. O que eu pensei? A gente fazer como a gente fazia lá no prezão aquele da pandemia. Abre uma sala no Meet, eu gravo, igual para quem não puder, mas tipo assim, sai 8h30. Tipo, às 9 a gente combina, quem puder entra lá no Meet e a gente faz só exercício. Faz 1 hora de exercício, que aí vocês estão em casa. Aí não tem aquela coisa, pá, mas aí que eu vou emendar, e aí, sabe, aqueles transtornos de ter que sair de casa. Então, o dia que vocês têm até 8h30, eu marco ali pelas 9 e a gente faz 1 hora só de exercício. Legal, né? E aí a gente, porque eu preciso que vocês façam exercício, mas eu preciso também, vocês têm que me entender, que eu tenho que dar teoria porque tem gente que não conhece a LDB. As gurias que estão nas escolas já, elas já estudaram, já fizeram, mas tem gente que ainda não está no nível de vocês. Então a gente vai ter que ter a teoria e fazer exercício. E para quem não puder assistir, eu gravo no meu computador, depois eu posto lá, correção de exercício. Aí eu dou a lista lá no grupo, quem não puder entrar naquele dia às 9 da noite, vai poder assistir depois, que vai ter a lista.
E aí depois faz e depois a gente vai corrigindo. Mas eu acho que é uma maneira da gente fazer um monte de exercício que eu preciso fazer de LDB. A gente ainda tem BNCC, a gente tem DCN, tá? Então tem algumas coisas para a gente andar, mas nesses 2 meses a gente vai. Bom, vamos lá então. Saímos das incumbências e a gente vai agora entrar nos níveis e nas modalidades de educação e ensino. Olha só, artigo 21, tá? A educação formal, né, guris? Porque a educação ela acontece em outros espaços não formais também, de outra forma. A educação formal, então, ela vai se dividir em 2. Quais são as 2 formas que ela se divide? Em educação básica e educação superior. A educação básica, ela começa nos 4 anos e vai até os 17 anos. Dos 4 aos 17 anos. E ela vai englobar o quê? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E depois a gente vai ter só educação superior. Aqui, na educação básica, também a gente vai ver que ele vai entrar lá com os técnicos. E a gente vai ver esse capítulo daqui a pouco. Tá? No artigo 22, a gente vai ter as finalidades da educação. Olha só. No artigo 22, a gente vai marcar aqui quais são as finalidades. Desenvolver o educando e assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Quando a gente está falando aqui, tá? A educação ela deve ser continuada, deve prover meios para que tu possa continuar. Todo mundo vai continuar? Alguns vão parar no ensino superior, alguns vão fazer pós-graduação. Mas como a gente viu já na letra da lei, a gente precisa ter, como eu vou dizer, a oportunidade de ascender aqueles que se sentiram mais capazes ou tiveram oportunidade de fazer um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado. Então isso aí é uma das finalidades. E a gente vai ver que a gente dividiu ela em 2. E a gente vai ver também, no 22, que são objetivos precípios da educação básica a alfabetização plena e a formação de leitores, como requisitos essenciais para o cumprimento das finalidades constantes no caput desse artigo. Ou seja, a educação básica, dos 4 aos 17 anos, a gente tem por finalidade, então, desenvolver o educando e assegurar-lhe a formação comum indispensável, ou seja, comum a todos. Tá? E depois a gente, quando for falar em BNCC, a gente vai ver os currículos e a gente vai entender melhor esse processo que a gente vê aqui. Artigo 22, então, tá? A gente vai passar no artigo 23, a gente vai fazer a organização da educação básica. E agora a gente vai marcar, eu deixei em branco ali para a gente marcar. Não sei se eu não desligo essa luz, não fica melhor. Tá, fica melhor? Melhor ou não? Querem que eu dê mais um lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu dou mais um, que a gente nem que a gente vai correndo aqui. A outra também está atrapalhando? Não, essa tá é que tá atrapalhando o refletorzinho, eu acho. É, eu vou desligar esse aqui. É esse refletor. Suzy, tu alcança ali. Acho que é esse aqui. Não, esse Eu acho que é esse aí. Tu alcança aí ou não? É o do lado, tá o cinza. Tá, mas tranquilas. Vamos matar o Covid com... Melhorou? Não, é o outro. É esse aqui, ó. Ah, não, esse aqui é do projetor. Não, esse aqui, ó. Qual? Esse aí já está desligado. Tá. Ah, então. Tá. Então vai assim. Vamos lá então. Deixa quieto. Tá, mas eu acho que aqui melhorou. Lá melhorou, para quem vai lá em casa. Artigo 23, então, a gente vai falar sobre a organização, tá? A educação básica poderá organizar-se em séries anuais. Isso aqui é importante, cai em prova muito. O que mais tem? Séries anuais, que mais que a gente pode organizar? Períodos semestrais. Períodos semestrais. Ciclos. Agora a gente vai conversar sobre esse, não se preocupe. Ciclos.
Grupos não seriados. Alternância regular. Alternância regular. E grupos não seriados. Agora a gente vai entender isso aqui. Não seriados. E a gente tem exemplo para a gente enxergar. Agora os gurias que estão no município a gente vai trabalhar junto. Séries anuais, o que é, gurias? Qual é a forma de organização? Como é que a gente tem nas escolas hoje? Uma escola. Primeiro ano. E a gente começa em março e vai até dezembro. Períodos semestrais. Vamos dar um exemplo. A EJA como que é? A EJA é semestre. Então são períodos semestrais. Ciclos, guris. Já viram ciclos? Aqui eu acho que nunca implementaram ciclos. Os ciclos seriam... ele é diferente dos semestrais. A gente vai contando ele, pode contar ele de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, mas vai contando os ciclos e vai avaliando dentro dos ciclos. A gente vai dividindo. É tipo um trimestre? Poderia ser como um semestre, um trimestre. A gente pode... Porque aqui a gente tem... Dentro de todas essas formas aqui, a gente tem que lembrar que a gente pode ir avançando aluno ou pode não avançar aluno, de acordo com a capacidade. No ensino regular pode, no fundamental pode, Mayra. Chegar lá um que tu vê que ele está extrapolando a turma dele, posso ou não? Está na LDB ou não? Tá, a gente já viu. Se tiver no PPP, sim, mas eu posso ou não? Para a legislação, posso avançar? Posso, tanto é que na EJA eles avançam. Tá? Mas a gente não vê muito comum no médio e no fundamental, mas pode. Sabe aqueles alunos, por exemplo, assim, ó, eu vi uma vez no DIU, aconteceu, até a Patrícia que me contou, que veio um filho de um militar lá, o guri, tipo, voava, ele era de colégio militar e coisa e tal, entrou naquela turma ali, fizeram avaliação, porque era diferente, o sistema era diferente, e ele foi para uma turma na frente da que ele teria que ir, porque ele tinha uma base enorme. Foi. Pode? Pode. Aqui? Alternância regular. Os grupos não seriados, o que é, guris? A gente vinha em campanha. O que é? A gente trabalha toda a turma junto. Agora você chama de multisseriado. Mas pedagogicamente, para o professor, para o aluno, é extremamente cansativo. Ainda funciona isso no município? Ainda tem? Sim. Complicado, né? Muito. Sabe por que é complicado, guris? João Tubino tem. Ana João Tubino, que é grande. Não tem, acho que segundo e terceiro e quarto. Por que fazem isso? Tipo assim, ó, tem 3 alunos no terceiro ano, tenho 4 alunos no quarto ano, tenho 2 alunos no segundo ano. Então, para tu não ter que ter uma sala para 2 pessoas, a Hector deve ser toda assim. É toda assim, né? É. Mas vocês entendem por quê? Porque ia se tornar muito dispendioso tu ter um professor para cada 2, 3 alunos. Então, o que a gente faz? Coloca todos juntos. O aproveitamento pedagógico, 0. 0 para o professor e 0 para eles. Vocês, aqui nessa turma do Corujão mesmo, a gente tem uma metade fundamental, uma metade média. Mas o dia que eles têm português, eles se separam, porque não dá. Matemática, eles estão vendo os comuns agora, mas quando tiver que separar, tem que separar. Não tem como dar aula para um fundamental aqui, e vocês estão prestando atenção aqui, e agora, só um minutinho, agora eu vou para o médio, e aí vocês vão ficar escutando aquilo lá. É uma forma de tu ofertar, mas pedagogicamente, é boa ou não? Não, você sabe, não. Na verdade, Mas isso está acontecendo, né? Na série Acontece. acontece. muito, porque Pô. tem muitas crianças que não sabem ler e escrever. Não, mas aí a gente vai, aí a gente vai para outro. Sim, Mas praticamente é o mesmo... tu sabe que a gente tem o AEE que a gente vai ver lá, muitas questões que é bem provável que caia alguma coisa do AEE, né? Na prova de vocês, porque a legislação ela mudou faz pouco. Eu trouxe para vocês aquele dia. Ela deve acontecer dentro do ensino regular, mas assim, guris, pedagogicamente. Na letra da lei diz que tu tem que ter um profissional de apoio, não sei o que, não sei o que. Acontece dentro da escola ou não? Não vai acontecer. E aí a turma inteira vai junto? Não, né? E aí a gente vai ter perda pedagógica, a gente sabe, né? Porque uma coisa é tu fazer uma coisa bem feita, pensada, estruturada, como na letra da lei tá. Não jogar para o professor e dizer, resolve aí, filho, que agora tu tem. Mas é assim. É assim, mas a gente vai para o ensino regular, eu acho que tem que ter no ensino regular, mas tem que ter também com aquela base de apoio que diz na LDB que tu tem que ter, prover meios.
daquele aluno poder acompanhar dentro das limitações e das dificuldades dele. Né? Ele não acontece na prática, não acontece. A inclusão é muito bonita no papel, mas ela não acontece na prática e frustra o aluno, frustra o professor e frustra os outros também. A gente sabe. Todos, ele não conseguem... tu não consegue ser homogêneo. Imagina, no ensino fundamental e médio tu não consegue. Imagina nos anos iniciais. Pior ainda. Né? Vocês sabem o que acontece. Então é complicado. Então a gente vai ter a organização, tá? 23. A gente tem que saber os tipos, porque o F está aqui. Qual deles? Alternância regular, tu pode alternar os ciclos. Aquele tipo de ciclos, 3, 4, eu posso fazer. Como eu vou fazer? Como ensino no Uruguai. Quem vai fazer medicina no Uruguai, como é que funciona no Uruguai? O Uruguai não tem vestibular. Então entra em medicina, entra 1000. Tu pode se inscrever. E aí quem é responsável pelo teu caminho é tu, aluno. Tu que tem que saber, tu que vai lá e pega. Ah, não, esse semestre eu quero fazer. Não sendo aquelas que têm obrigatoriedade e tem aquela, por exemplo, anatomia 1, anatomia 2, anatomia 3, que tu tem que fazer a 1, 2, 3. As outras, tu vai lá e escolhe. Como que é isso? Vou lá, digo, vou fazer de matemática agora, sociologia agora, e vou fazer anatomia. Anatomia 1. Semestre que vem eu posso escolher. Por quê? Porque, não sei se alguém já viu, já teve algum contato com alguém que tem estudado no Uruguai, assim, as salas de aula é sala para, não é sala, é auditório para 300, 400 pessoas, tu não chegar cedo, tu não ter senta, fica lá no fundo, fica assistindo, o professor nem sabe o teu nome, nem sabe a tua coisa, tu vai lá, faz a tua avaliação, e tu que controla quando tu vai te formar. Tu pega a grade, não é tu chega lá na secretaria, como é que eu tô? Eu tô no 2º, 3º semestre. Não, tu vai ver aluno ali que tu vai, rodou naquela disciplina, depois tu pode escrever de novo. Isso aí é alternância regular. Não, entrar não é o problema. No Uruguai, se formar não é o problema. O problema não é entrar, o problema é se formar. Se tu vê o Rego contando as histórias de como funciona, você fica apavorado. Mas funciona. Deixa eu meus exercícios aqui. Bueno, 23 estamos, né? A escola poderá reclassificar, vamos lá para a LDB, aquilo que a gente estava falando, Mayra. A escola poderá reclassificar os alunos. Eu vou ter que dar um zoom menos aqui só para a gente riscar. Olha só, a escola poderá reclassificar os alunos. Reclassificar. Ficar os alunos, inclusive quando se tratar de transferência entre estabelecimentos situados no país e no exterior, tendo como base as normas curriculares gerais. Então, eu posso avançar uma turma? Posso? Tá? Isso aí. Lógico, a escola tem que fazer a prova. Você faz uma prova, né, Mayra? Você faz uma prova, você mede se ele está naquele nível da série que ele vai, e aí ele pode alternar. Por que isso? Porque tem gente que não faço parte, que é muito inteligente, é muito para frente, e aí eles vão ficar perdendo tempo e não vão ter atenção naquela turma. Se eles ficarem no ensino regular, assim, 5º ano, 6º ano, 7º ano, eles vão perder o interesse. Porque eles vão... A versão foi porque eu vim de outro estado, né? Que era mais avançado. Não, mas acontece também, por exemplo, uma criança superdotada, ela vai que nem trem, né? Vai que é um Dodge na baixada. Então, assim, ó, ele vai se desestimular se ele começar a mastigar coisinhas que ele já passou daquele nível. Então, a escola pode reclassificar assim, se constatar, se faz uma prova. Olha, tu está no 5º ano, chama os pais, tem interesse de ver se ele quer avançar ou não. Por isso que tem gente que ainda entra na faculdade com 15, 16 anos no Brasil, pode entrar na faculdade, a gente vai ver daqui a pouco. Por quê? Porque a gente, se fizer a reclassificação, se aquela criança tiver um nível muito acima, ela vai poder prover um ciclo menor do que os outros. E é o que acontece na EJA, que a gente não se dá conta. Na EJA, por que acontece? Os alunos que vão se destacando ali já vão pulando.
faz meio semestre ali, já vai para a totalidade de 7, 8, né? É assim que acontece ou não? É. O calendário escolar, então, deverá adequar-se às peculiaridades locais, que é importante. Parece que é uma bobagem, não. Peculiaridades locais. E a gente tem um exemplo aqui, no sul. O que acontece em julho? Por que as férias são em julho? Frio. E lembra que teve um ano até que eles anteciparam, acho, umas férias. Você lembra que pegou aquela pandemia, não foi a pandemia, foi aquele inverno rigoroso. O guris não abria sol, acho que passou uns 20 dias. Frio. Se antecipou as férias, lembra? E se antecipou as férias. E acontece. E o que é isso? A gente tem que adequar o quê? As peculiaridades. Aqui no sul a gente consegue ter aula. Agora acho que a maioria das escolas tem ar, embora não funcione, mas tem ar. Mas é um problema, a gente ri, mas não é, é de chorar. E aí o que acontece? Imagina vocês em aula, dezembro, janeiro, fevereiro. Né? No terceiro ano eu peguei uma recuperação e eu fui até janeiro, é uma desgraça. Né? O tempo que tinha as recuperações. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente deverá adequar as peculiaridades locais, inclusive climáticas e econômicas, a critério do respectivo sistema de ensino, sim, com isso reduzir o número de horas letivas previstas. A gente pode readequar? Sim. Dentro do sistema? Sim. E aí a gente vai marcando. Aqui. 24. Agora a gente vai para a educação básica, os níveis fundamental e médio será organizado de acordo com as seguintes regras comuns. Agora a gente tem que marcar. Agora vai para a caneta vermelha, azul e roxa. E o marca-texto vermelho e lilás, e quem não tem o lilás troca com o colega. Por quê? Porque isso aqui teima em cair. Todo mundo já decorou. Quem está fazendo licenciatura já sabe decora e cabeça. E teima em cair lá. Por quê? Porque a gente tem que saber. Então, vamos lá. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio. 800 horas. Tem um negócio que mudou aí. Ainda não. Essa aqui é atualizada. A gente vai mudar. O mínimo, porque olha só, guris, a gente vai falar, quem pensar assim, escola com turno integral, o que fala na LDB? O mínimo. Então, o mínimo são 800. Posso ter 900? Posso ter 810? Posso ter que estar dentro do calendário, né? A gente tem que fazer o calendário lá no início do ano. Para quem lembra da treta da Patrícia, foi por causa de um calendário, né? Foi por causa disso aqui, que ela entrou de isca, porque ela não tinha nada a ver com a história. Mas foi por causa disso aqui. Então, carga horária mínima anual será de 800 horas. Quantos dias? 200 no mínimo. Como é que funciona? Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para vocês. Olha só, dentro disso aqui a gente vai excluir das 200 que a gente não conta, o tempo reservado dos exames finais quando houver, tá? Quando tiver que fazer algum provão, alguma coisa. Eu posso ter mais dias letivos? Pode. Sim, desde que esteja no calendário escolar. O calendário escolar você faz quando? Durante o ano? Quando começa a rolar a festa ou não? Início do ano letivo. Tem que estar pronto para o início do ano letivo. Tanto é que o nosso do município tem 203. Tem dias a mais também que a gente conta, que tem atividades que a gente conta. Por que a gente conta algumas atividades como dia letivo, algumas festividades dentro da escola? Porque envolve os alunos. Porque envolve os alunos, e o que eu disse para vocês? Que é uma incumbência das escolas trazer os pais para dentro da sala da escola, da comunidade escolar. Então, a gente pode ter mais? Pode. O que a lei fala? No mínimo. Então, se cair no máximo... Exatamente 800 dias? Não. Errado. Por quê? Mínimo. E mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar. Tá?
Ah, mas todos sabem. É que a gente gosta de... A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita. Olha só. Primeiro ano a gente tem como classificar ou todo mundo tem que passar pelo primeiro ano? Primeiro ano, todo mundo tem que passar. Por que acontece de tão importante no primeiro ano? Que a base, assim... O município todos saem alfabetizados. Mas bem mais do que no estado. Mas eu acho, gurias. Mas olha. Cara, eu estou sempre elogiando o município. Eu acho que o município, todos os que eu tive contato, cara, eu ficava apavorado. O João Pedro tá no primeiro ano e não... Demorou a rolar. Eu achei que ele não ia desenvolver. No segundo ano ele voou. Não, te lembra que a Bleia, que a Patrícia fala do João Pedro? No primeiro ano ele não saiu alfabetizado, ele foi ser alfabetizado com a professora no segundo e a professora levou... Na verdade, ela deu 4 meses e ele estava lendo. Não, ele saiu do pré sem nem conhecer letra. Aí ele entrou no primeiro ano, pegou uma professora excelente e com 3 meses, no 4º mês, o João Pedro estava lendo. Sargentona... Chata, cada vez que chegava na porta da sala dela, ela reclamava, e professora. João Pedro, com 3, 4 meses, o João Pedro estava lendo. Então, o negócio é trabalhar. Né? Então, qualquer série ou etapa, exceto a primeira. Exceto. Por quê? Porque a gente tem que passar, né? Pela primeira série pelo primeiro ano do ensino fundamental. Quais são as formas? Aqui não tem aqui para a gente fazer, não está aparecendo, mas a gente vai marcar no material de vocês. Por promoção, para alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. Olha só, promoção. Estou no 5º ano, aprovei e vou pro 6º. Certo, promoção. Isso é promoção. Quando eu estou dentro da escola é promoção. Por transferência para candidatos procedentes de outra escola. O que aconteceu com a Mayra? Obrigado, Mayra, por trazer isso aí. O que aconteceu? Quando ela chegou, a gente foi classificar ela dentro dos níveis da escola. Porque ela veio de outra escola. Mas de outra escola também. De outro sistema, melhor dizendo. De outro sistema, tipo, por exemplo, eu estou lá em Livramento, de repente eu estou numa escola particular lá em Livramento. Eu venho aqui e faço uma classificação. E aqui eu andei mais porque a gente tem outro nível de ensino. Não deveria, mas a gente tem. Diferença, isso a gente sabe que tem. Transferência, então. Ou a letra C, que é aquilo que a gente está falando, independente de escolarização anterior, mediante o quê? A avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação. O que a gente estava falando, Bianca? Tem que estar onde, Bianca? Tem que estar no PPP, do respectivo sistema de ensino. Terceiro, nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Aconteceu no estado, né? Acho que alguém que estava... Lembra que ficava pendurado por uma? Tinha. A Patrícia sempre tinha... Eu dou esse exemplo porque a gente sempre conversava disso aí. E a Patrícia, para quem não foi aluno dela e tem alguma que foi, é só perguntar. A Patrícia deixava pendurada 30 e 40. As paralelas dela era salão cheio. Então sempre ficava pendurado. Vou para o segundo ano e fiquei pendurado no primeiro. Com o quê? Com sociologia, com geografia com a Naíra, aquelas coisas todas. Ó, viu? Lembra que... Mas eu trago isso para vocês, mas assim, ó, vocês lembram que acontecia? Agora não acontece mais, né? Ou ele vai ou ele volta. Lembra que antes tinha que ficar em 2, era por área? Tá, e tinha uma assim que, por exemplo, assim, ó, que eles deixam... Teve uma época também que mudou, gurias, que era assim, ó. Eu me lembro que teve uma época que era quando a Patrícia e a Nair estavam bravas, que era assim, ó, tipo na área. Se tu ficasse só numa na área, por exemplo, ficasse só em sociologia e tu passasse em geografia, história, filosofia, essas te puxavam e não te deixavam. Então não adiantava, aí eles nem estudavam para a da Patrícia. Por quê? Porque aí não...
Cara, eu vou me cuidar de geografia e de história que eu vou bem. E aí só se a Nair quebrasse eles no meio. Mas, por exemplo, para tu ficar nessa época, tu tinha que ficar em 2, pelo menos. E assim, a gente ficava em progressão regular. Podia, tá? 4. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas. Acabamos de falar sobre isso aí. Com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Olha só, eu posso organizar classe ou turma com alunos de séries distintas em que disciplinas? Línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. 5º, a verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Letra A. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais. Ou seja, a gente vai fazer as provas bimestrais, trimestrais, porque aí a gente vai avaliando durante todo o ano. Eu posso ter, no final do ano, uma prova de dezembro, aquela cumulativa, ter um peso diferente, posso ter sim, mas eu não posso só ter uma prova final, tá? Então eu tenho que vir avaliando e eu não posso trabalhar todo o ano e dizer assim, não, nota eu vou fazer só lá no final. Pode ter um peso maior? Pode, mas eu tenho que ter uma avaliação continuada. Para quê? Para que a gente possa refazer o nosso trabalho se for necessário. E aqui está. Depois eu passo para vocês esse aqui completo, que vocês têm só até o 20. Eu não tinha preparado esse aqui para vocês ainda. Verificação do rendimento escolar, então ele observará isso aqui. O que a gente está falando aqui quando a gente está verificando? A gente está falando em... Avaliação. Cai no concurso de vocês? Cai? Não está no edital de vocês. Por incrível que pareça, nesse não está. Não está. Vocês não vão ver a avaliação. E eles tiraram as coisas bem lógicas de cair em concurso e tiraram. A avaliação não está no edital de vocês. Vocês... Eles não gostam da matemática. Gurias, não se... Deixa... Assim, ó, eu vou fazer um simulado muito em breve para vocês. A gente está deixando de entrar um pouquinho, para chegar quase perto do final da LDB, porque a gente vai fazer um simulado seguidos. Mas assim, ó, vocês vão ver que o problema não é a matemática. O problema vai ser a legislação. Anotem o que eu estou dizendo. Tem gente no fundamental que passou desde o início. Eu tive que fazer um simulado sábado passado, porque eles... Ai, eu estou mal em matemática, porque eu não sei, porque eu não sei. Peguei as questões, todas de nível fundamental. Peguei de prova da La Salle, coloquei na prova. Português tiveram problema? Não. Matemática? Estavam chorando? Não. 3 ou 4 que não estudam, guris. 5, 6 que não estudam, aí é um... Mas assim, tu pega o geral, não tiveram problema. Aonde que está o problema? Legislação. Constituição Federal, lei orgânica. E aí a gente patina. Por quê? Porque a gente não fala muita questão de probidade de 27. Mas ali, vocês vão ver. Mas assim, cara, se cair uma... Esse não é uma coisa que eu digo, eu vou dar, mas assim, ó, não se afeta. O do município tá. Tá? Então, não, olha lá no específico, ele não está na legislação, ele está no específico. Tá. A gente já está até separando o material. Cai para vocês. Mas o que a gente vai ver? Vamos conversar sobre a prova um pouquinho. Legislação, o que vai cair? No específico, o que vai cair? LDB cai? Sim. Alguma de BNCC provável. LDB cai umas 2. Isso aí é... Teorias educacionais, uma pelo menos cai, né? Mas as teorias, se a gente aprender, a gente identifica só no texto, né? O que mais que eu acredito que caia, alguma de pensadores, uma ou 2 talvez, mas vai cair da Sandra, já vou dizer o que vai cair. Desenvolvimento infantil, vai cair uma. Fase de desenvolvimento infantil, vai cair uma. Então, quem não estudou, quem não reviu, é certo que cai em todos, cai. Não vai ser
Não. Vai ter 10 ali dentro. Desses que eu tô falando, vai ter 10. Mas então, assim, ó. Infantil e fundamental não vai ter diferenciação de prova, eu acredito, né? De português, não. De matemática também não. Mas Mas específico. Não, talvez legislação não. Específico, sim. eu acho que Legislação não. A Fundatec nunca fez. A Fundatec, a prova era comum. O que era comum era comum. Era a mesma prova. Português, matemática. Não tinha matemática para vocês, mas para os outros cargos era mesmo. LDB pelo menos 2. Mas LDB é tranquilo. Se a gente entender o processo, a gente vai. Tá? Então, possibilidade de aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. O que é isso aqui, guris? Sabe aquele aluninho lá que teve problema lá, que às vezes é problema com a gente? Eu não acreditava, mas aluno bloqueia com o professor. E aí o professor bloqueia aluno e aluno se desestimula e a gente tem que achar um jeito de se estimular. E, infelizmente, eu não conhecia isso e eu estou passando por isso e sei que é terrível. Eu tive que pegar outra professora para me dar uma mão, pegar uma professora maravilhosa, João Pedro é apaixonado e voltou a ser o que ele era, mas a gente teve muito problema no início. O João Pedro saiu da Chica para Beijinho. Então vocês pensem, cara, ele saiu de uma para outra. O Beijinho é a Débora. A Débora. São 2 professoras que são as mães, né? Se vocês conhecem com todos. A Chica é sargentona, mas ela é uma mãe. Ela traz aqueles guris embaixo dos braços. Aí pegou a Débora, outra. Débora, o beijinho, por quê? Porque ela não deu uma criança e dá um beijo, então é a mãezona, e aí tu pega uma mais rígida, mais noutra pegada, tu te assusta, então às vezes a gente bloqueia. Então, sabe esses alunos que ficaram um pouquinho para trás? Então a gente também tem que ter possibilidade de acelerar eles, em algum momento, quando ele despertar de novo, a gente pode fazer uma reavaliação, se ele voltou. Se abandonou a escola. Se abandonou também? E não conseguiram? um caso lá gravíssimo. Foi embora para o Uruguai e não se localiza essa criança. Já informei conselho, já informei ministério. Mas conselho e tchau. O que a gente viu na LDB? Tem que comunicar. Conselho, Passa para o conselho, agora saiu da esfera de vocês. Tá no Ministério Público e não se acha essa criança. E a gente vai na casa da mãe. Tá com o pai. Tá com o pai, então. E aí agora... O que vai acontecer? É assim, ó. Aquilo que a gente viu na última aula. Vamos conversar isso aí, porque isso aí é assunto da LDB. O que a gente viu? Quem que a gente tem que comunicar? Quem que o... Pra mim, isso aí não, Exatamente. Depois a gente vai ver. Responsabilidade da escola é o quê? Comunicar conselho escolar. O conselho tutelar. Conselho escolar não. Conselho tutelar. Depois o que vai ser feito? O conselho tutelar vai para o Ministério Público, aí é outra esfera. Vocês já lavaram as mãos, você não tem nada a ver. Sumiu. Fez busca ativa? Fiz. Não encontrei? Não. Então, o conselho tutelar que vai procurar e vai sanar esse problema. Possibilidade de avanço? Não. Eu estou na C. Só um pouquinho que me faltou olho. Possibilidade de avanço nos cursos nas séries mediante verificação da aprendizagem, ou seja, prova. A gente está falando sempre a mesma coisa. Posso avançar se fizer uma prova? Sim. Aí já não tem prova, é conceito, né? Ainda é conceito ou é nota? Mas para avançar é conceito, né? Para avançar, quem fez EJA que avançou? É conceito. E para avançar? Não. Mas fora do ciclo, por exemplo, estou na totalidade 7. Eu posso avançar. Antes do final do semestre, eu posso avançar para 8, se eu estiver acima. Aí o que é? Com os professores ou é com avaliação? Ah, tá. O conselho de promoção, né? Exatamente. Então tá. Letra D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. Normal, né? Obrigatoriedade e letra E. Obrigatoriedade de estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Acontece ou não? Sim. Eu tenho durante o ano tentar recuperar o fulaninho? Sim. Sim. Quem disse aqui não? Que isso? Ai, a Jéssica fez exercício para vocês, mas a Jéssica é do mal. Eu digo, Jéssica, vamos judiar dos guri? Vamos! A Jéssica disse vamos e vamos, tá? Um monte de LDBzinha para vocês aqui. Quando fala em judiar, a Jéssica, diz que ela tá grávida, cheia de amor. Então, olha só.
Obrigatoriedade de estudo e recuperação. Acontece? Acontece sim, guris. Tem as paralelas, né? Depois da avaliação ali, os alunos que tiveram... Tem. Eu não sei como é que está agora o estado. Eu sei que paralelo agora, semana passada, o João Pedro ia, mas eles estavam em paralelo. Os colegas que estavam aí, o professor retoma tudo de novo. Tinha paralela e agora no estado inventaram paralela. Mas já tinha, antigamente, lá atrás, tempos atrás. A ideia não é reprovar ninguém, né? A ideia é o quê? O que é que vocês acham? Vamos conversar. O que é que vocês acham disso? Da paralela, será que a escola tem que reter ou tem que avançar como der? Vamos pensar, é uma discussão boa. Gurias, tá na LDB, agora vocês me digam o que vocês acham, os gurias têm sala de aula. Eu devo reter o aluno, eu tenho que me fazer fechar os olhos ali e tentar ir levando ele. O que vocês acham que é pior para o aluno? Depende do caso. Tá, não, mas vamos para um geral. Não, tem aluno que a gente tem que deixar e... Tem aluno que se tu Mas assim, avançar, ele vai tu não se acha reter. que se tu reter esse aluno, tu reter, causa tu recupera ele. problema? Não, se tu reter, tu recupera ele. Será que todos funcionam assim? Por isso que eu te digo, depende do caso. Vocês vão me matar, mas eu ainda acho que reter não é a solução. O reprovar aquilo que a gente tinha, eu reprovo, e depois você entra numa turma de alunos que estão na mesma turma, aí chega aquele grandão lá na turma 02, ninguém quer ir para 02, por quê? Porque tem os repetentes. E eles tiveram dificuldade, às vezes, numa disciplina. E o professor não soube recuperar. Estou falando ensino fundamental, nem vou falar de anos iniciais, mas vou falar de ensino fundamental. Mas vocês não acham que aí, que às vezes tu tranca, tu tem que ser rígido. Aconteceu um caso lá na escola de um aluno que não quer nada com nada. Ah, não. Não quer nem com o professor. Não. Tá? E aí, o que aconteceu? Foi lá, a mãe quase deu pau na professora. O aluno fez a paralela e aí mandaram passar o aluno. Mas está acontecendo. No estado até estão entrando na justiça para passar. Por quê? Porque a ideia não é reter, né? A ideia, qual é a ideia hoje? Na educação, qual é a ideia hoje? Da gente reter ou não? Não, a gente tem que... Por quê? Gente, porque muitas pessoas assim, ó, que a gente conhece, não daqui do nosso... Mas, por exemplo, assim, ó, gente que é excelente, ela teve dificuldade em alguma coisa. A pessoa que... E vocês podem ver assim, ó, tem alunos que tu diz assim, pô, cara, esse guri era brilhante, assim, ó. E aí tu vai ver que em alguma disciplina, em algum momento, ele teve dificuldade. E por incrível que pareça, a gente pega os anos iniciais, início do fundamental, o aluno se apaixona pelas disciplinas dos professores que ele se identifica. E às vezes tu cria aquilo ali. Eu não acho que é a solução passar por passar, mas eu acho que também reter só por reter é meio complicado. Controle de frequência fica a cargo de quem? Frequência na escola. Se a gente disse que a gente vai ter que controlar as avaliações também, a gente vai ver agora uma parte que a gente vai ver as frequências, que eu falei para você que a gente ia ter que marcar. Controle da frequência fica a cargo de quem? Da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Né? Tem uma lá que foi falar comigo quanto que tava? 78. Graças a Deus. 78. Olha, mais uma falta aí, tu vai perder. Mas aí é complicado. Cabe a cada instituição de ensino, então, expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série, diplomas ou certificado de conclusão de curso, com as especificações cabíveis. A carga horária, tá? A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1 do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos, então isso aqui já está em vigor, a partir de 22, pelo menos, é isso que tu está me falando, 1.000 horas anuais. Agora estamos lá mesmo na escola, já aumentou, estão entrando 15 para as 8, saindo 12 sim. Ensino médio. Já está valendo, a partir de 16, até de 22 tem que estar valendo. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequadas às condições do educando. Olha só, a gente vai ter que, fora
qual é a faixa etária que a gente tem a obrigação de oferecer uma vaga para cada aluno? Dos 4 aos 17. Isso aqui, direito inalienável, ou seja, todas as pessoas, todas as crianças nessa idade, adolescentes, eles têm direito a uma vaga na escola. No ensino fundamental, sempre perto de onde mora. No ensino médio tem a obrigatoriedade de ser perto de onde mora? Não. Tá? Então, olha aqui. Dos 4 aos 17. Para aqueles que não puderam estudar ou não tiveram oportunidade de estudar no seu período, a gente vai ter o quê? À noite, uma oferta de EJA. Para quê? Tem que ser num noturno para que a pessoa que trabalha ela possa também ter direito a estudar. Tenho que ter uma vaga para cada um fora dessa faixa etária? Não é obrigatório. Tem que ter oferta. Ele não fala como ele falava lá para nós que direito inalienável, ou seja, dos 4 aos 17. Tem que haver nas escolas uma vaga para cada aluno. Na EJA não. Na EJA tem que ter oferta. E aí é procura, demanda e oferta, né? Sempre sobra, né? A gente sabe que a EJA, ela... É, isso aí, porque eu quero só o quê? Porque a EJA fala daquilo que a gente está falando, aí ela não retém, ela tenta passar, porque tu vai lá, tu tem várias formas de compensar, porque tu trabalha, porque tu não sei o quê, e aí tu consegue pelo menos avançar e daqui a pouco tu cria gosto pelos estudos e a gente tem que criar oportunidade para quem não teve oportunidade no seu período. Né? 25. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis alcançar relação adequada entre o número de alunos e o professor, a carga horária e as condições materiais do estabelecimento. Isso aqui teve uma secretária de educação no estado, quando eu estava trabalhando no estado ainda, cara, que ela mandou dizer assim, ó, qual é a lotação máxima? 40. E aí a gente foi, lembram? E a gente foi. Só que assim, ó, vocês pensem, pega 30 João Pedro para tu alfabetizar. Cara, é brabo? É, né? Então, o que acontece com isso aqui? A gente tem que, cada sistema ele tem que adequar o número de professores de acordo com os alunos, a carga horária e as condições do estabelecimento, para que haja um melhor aproveitamento. Então, quem é responsável? Cada sistema de ensino. As autoridades responsáveis de cada sistema de ensino. Então, no município eu tenho que ter, lá no Saladeiro, eu tenho que ter 10 vagas para o maternal, 15 vagas para o maternal. Por quê? Porque eu tenho demanda, tenho procura, tenho demanda. A gente vai ter que se adequar de acordo com o quê? Com a quantidade de professores e o espaço. Né? E a gente tem que se adequar ou não era? Se adequa, né, gurias? Que estão no município, tem que se adequar. Por quê? Porque eu tenho que ofertar também perto de onde mora. E isso o Ministério Público cobra. Tá? É um problema. Diz, mas eu não tenho aqui, lá no Emílio Calo. Não é na Emílio Calo, na Serelepe. Eu não tenho na Serelepe, mas eu tenho lá das gurias lá, na Juvenal. Se o pai quiser, que não vai querer, tranquilo. E se ele disser, não, eu quero perto da onde a gente mora. Está respeitado em lei, a LDB o que diz? Que tem que ser perto de casa. Não tem o que fazer, adequar o número de alunos e o professor. Dos 4 aos 17, né? Dos 4 aos 17. Gente, não. Mas também, educação básica toda a gente tem que ofertar. Mas se maternal, como não é obrigatório, se não tem vaga, os primeiros que chegam... Mas, se for no Ministério Público, nunca aconteceu no município de maternal, de não conseguir vaga no maternal e trocar perto de... Tá, mas nunca aconteceu. Não está na lei, mas acontece. Sempre teve oferta para todos? Eu nunca vi assim dizer que não tem, ali não tem vaga no maternal. Geralmente no maternal a mãe coloca mais perto de onde tem uma professora conhecida. Não é nem da escola. Né? É isso? Ó. Não, eu pergunto para vocês porque na prática eu não tenho lá dentro da sala de aula, mas... Exatamente. Não. Mas no maternal, até porque no maternal, essas vagas têm oferta. E os pais geralmente colocam mais perto de algum professor conhecido, de alguma diretora conhecida. E é assim. O João Pedro, quando eu fui tirar de uma escolinha particular, eu ia levar ele lá para Pimpolho, acho que era.
aquela lá atrás do lado do fórum, que a gente conhecia diretor na época, conhecia o pessoal na época, então a gente vai levar para onde a gente, que é um bebezinho, né? Um bichinho da gente. E aí depois ficam tão grande e tão respondão. Todos, não é o meu, é o de vocês também. Não vem que não tem, não é só o meu. Vamos falar dos currículos, então. 26, artigo 26. Depois a gente vai ver isso aqui na BNCC e a gente vai entender melhor. Eu preparei uma aula, já vou avisar vocês que depois eu termino a LDB aqui, eu preparei uma aula que a gente vai fazer, embora não seja eu que esteja dando ECA, eu já separei uma aula LDB e ECA junto, para a gente ver o que tem num e o que tem no outro, que faz um complemento um no outro. Tá? Tiveram já aula com a Lu? Foi tranquilo? Tá bom. Será objetivo permanente das autoridades responsáveis 26. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, tá? Devem ter base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino, em cada estabelecimento escolar, por uma parte diversificada exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e dos educandos. O que a gente vai ver aqui? O que a gente vai ver aqui? A história regional. Né? O município não dão ali no quarto ano? Sim. Dão, né? Quarto ano? Sim, desde o terceiro. Quinto é história e geografia. Terceiro é? Terceiro geralmente da história, o quarto da história e geografia e o quinto da só geografia. No estado, o João Pedro estava com história também. Regional. Ah, sim, tá, certo, tá. Os currículos a que se refere o CAPT devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa e da matemática. Olha só, obrigatoriamente. Aqui teve um monte de mudança, tá? Vamos marcar aqui porque teve algumas alterações naquilo da sociologia que eu falei para vocês lá, que agora a gente vai ver aqui nos currículos. Olha só, o estudo da língua portuguesa e da matemática, obrigatórios. O conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação básica. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular obrigatório da educação básica, sendo sua prática facultativa ao aluno, que, olha só, é obrigatória. Educação física é obrigatória. Exceto para quem? É isso que ele está dizendo. Agora a gente vai ver. Que cumpra a jornada de trabalho igual ou superior a 6 horas. Sabe aquele aluno que faz estágio lá de 6 horas? Ele não é obrigatório, ou não é obrigado a ele fazer educação física. Agora as educação físicas estão no mesmo turno, né? Mas me explique. Era tão bom de tarde para o colégio só para jogar, pelo amor de Deus. Eles não gostam, né? Não são muito de educação física, que coisa louca. Aí depois chegam para aula daquele celular. Pois é. E eles demoram, né? Mas era melhor o nosso, né? Educação física era melhor. Mas que não vão, se tem em turno maior de 30 anos de idade. E na EJA é obrigatório, quem for maior de 30 anos, se não quiser fazer, não faz. Tá? Quem estiver prestando serviço militar inicial, ou seja, EV, ou em situação similar, fazendo escola de sargento, sei lá, e está estudando, não é obrigatório, tá? Estiver obrigatório e estiver obrigado à prática de educação física. No quartel, quando a gente entra como EV, a gente é obrigatório fazer educação física todos os dias, querendo ou não querendo. Amparado pelo decreto 1044 de 21 de outubro de 69. O quinto é vetado e o sexto, o que é? Que tenha filho. Tá? Então, dessa forma, a gente não é obrigatório a gente fazer educação física. O ensino da história no Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africana e europeia. Todo mundo na faculdade passou por uma cadeira que disse assim, ó, eu tenho pavor dessa disciplina, né? História da África, a gente vai estudar aquele monte de grupo
grupo étnico e tu estudar o processo histórico, porque não, a divisão que a gente vê ela é europeia. Na África ela é europeia, ela não é pelos grupos. Ela não é pela identidade delas, como elas se identificam. Né? Então, ali, para a gente estudar os grupos étnicos, é muito complicado e muito chato. Então, já sei que é brabo. No currículo do ensino fundamental, deixa eu ir passando aqui para a gente ver. Aqui o ensino da história. No currículo, a partir do 6º ano, está ali. No currículo do ensino fundamental, a partir do 6º ano, será ofertada a língua inglesa. Né? No município é desde o primeiro. Ofertada. Língua inglesa. Fundamental, língua inglesa. Primeiro ano, ó. No município, ó. Desde o primeiro. Mas ainda é com o genérico do positivo? É. Tá. Sexto, as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão um componente curricular que trata o segundo desse artigo. Era o segundo. Ensino das artes. Ah, tá, ele falou lá. E aqui ele delimitou. A dança, a música e o teatro. Era tão bom fazer teatro, né? Eu adorava. Geralmente eu era o poste, eu era a árvore. Era um momento legal. Porque eu não errava a fala, né? Não, tu não erra a fala, não fica vermelho, não chora. Eu era a árvore. Tá, esse aí é obrigatório? Sim, teoricamente tem que ter no currículo, no ensino de artes. Não sei se acontece na prática, se ainda fazem teatro. Não, às vezes faz. O João Pedro participou de um Três Porquinhos. A Mari Marte fez uma apresentação do João Pedro. Tinha uma caixa lá e teve uma criança que foi lá, se apresentou, não era da turma, foi lá, não sei o que, entrou para dentro da caixa e terminou a apresentação. E ela fechou a caixa e levou. Terminou com problema. A criança escondeu, tá, então tu tá de parte agora e tu vai junto. A integralização curricular poderá incluir, a critério do sistema de ensino, projetos de pesquisa envolvendo os temas transversais da Equitato CAPT. Tá? O que é? Amanhã comigo dividido. Não, essas ainda. Tu já vai? Não tem problema, não estou te cuidando do teu relógio. Tânia. Quais são os temas transversais, guris? Então vamos só. A gente vai rever. No 8º. Agora me perdi aqui. 20. No 7º, no 8º. Sim, eu ia lá ver os temas transversais. Eu estou na página errada, está aqui. 8º, 7º. Tá? Então, quais são os temas transversais, guris? Características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia dos educandos. Fazer atividades com o quê? Semana Farroupilha, aniversário da cidade. Tá? A gente pode ter projetos em cima disso aí. 9º. 8º. A exibição de filmes de produção nacional constituirá componente curricular complementar integrado à proposta pedagógica da escola, sendo a sua exibição obrigatória por no mínimo 2 horas mensais. Acontece aí. Não, eu vou perguntar para vocês, acontece ou não? Está na LDB, mas a gente não contempla, né? Não? E aí é quando a gente diz assim, ó, que ele lá vai lá dar filmezinho para não dar aula. E ele está com a LDB no bolso. Será que está com a LDB no bolso? Teoricamente ele está. Tá? Nem sabe, né? Que tá, mas tá. Conteúdos relativos aos direitos humanos. Produção nacional, não é? Tinha. Ah, não, mas tá, mas eu, tipo, Turma da Mônica. sei lá, mas um Naruto vai, né? Naruto agrada todo mundo, um Cavaleiro do Zodíaco. A única criança que eu vi não gostar de Cavaleiro do Zodíaco é o João Pedro, e eu insisti tanto para ele olhar, porque eu queria olhar com ele de novo, né? E ele não.
Ó, viu? Nós vimos todos em universidade brasileira. Mas vamos cuidar os filmes que a gente vai levar brasileiro, porque tem uma época braba, hein? Olha, vocês cuidem desses filmezinhos que vão levar lá e depois vai dar zebra. Não? Gurias, você sabe que tem filmezinho nacional que não dá pra gente olhar. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança. Bom, isso aqui é normal, né? Isso que a gente vai ver lá no ECA também. A educação, nono, a educação alimentar e nutricional será incluída entre os temas transversais de que trata o CAPUT. Também a gente vai trabalhar. E a gente trabalha em sala de aula isso aí, né? O pessoal de ciências, né, Mayra? Trabalha muito isso aqui, né? Educação alimentar e nutricional. E 10º, a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na BNCC dependerá de aprovação do Conselho Nacional de Educação. Lembra dos conselhos? Tá, então os conselhos, eles têm que serem organizados, gente, isso aí é obrigatoriedade. Isso aí está em lei, pelo amor de Deus. Né? Então tá, então a gente tem que ter. 26A foi incluído. Tá? Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. O conteúdo programático que se refere a esse artigo incluirá diversos aspectos da história. Vocês vão estudar o sambaquis, que eu tinha uma curiosidade para saber o que era, porque quando eu entrei, começa a ter aula de história do Brasil, e a professora falava em sambaquis. Então, um dia eu levantei, todo mundo sabia. Eu acho que o meu ensino médio foi diferente dos outros, mas e o que é o sambaquis? Não, porque sambaquis, fui procurar na internet. O que era o sambaquis? Não quero saber o que é o sambaquis, que não vale a pena. E tem que estudar o sambaquis. Mas, importantíssimo. Não sei para quê, guris. Tá? Porque vocês vão ver, alguém vai chegar em casa, vai ver, quem não sabe vai ver. Especiais nas áreas, vocês já estão com o celular no bolso assim, sambaquis, ó, sambaquis. Vocês vão ver lá. Não, vocês vão dar risada e vocês vão se dar conta por quê. 27, 26, tá? Então a gente tem que incluir história cultural afro-brasileira e indígena. 27 e 28, tá? A gente vai tratar dos conteúdos curriculares. Pode grifar ali no 27. Quais são os conteúdos curriculares da educação básica? Eles têm que levar em conta o quê? As seguintes diretrizes. A difusão de valores fundamentais ao interesse social e aos direitos e deveres dos cidadãos de respeito ao bem comum e à ordem democrática. Consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, tá? Embaixo, isso aqui a gente vai herdar um pouco da organização tecnicista, né? Que a gente tem que voltar para o trabalho. E promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. No 28 a gente vai ver que na oferta de educação básica para a população rural, os sistemas, olha só, isso que é importante, a gente tem, né, escola. Os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias a essa adequação às peculiaridades da vida rural e de cada região, especialmente conteúdos curriculares e metodologia apropriadas às reais necessidades. Lembra que a gente estava falando ali de adequar com lugar, com meio? Não tem escola que a gente tem lá na Walter, ainda a gente tem 3 vezes na semana, Bianca? Sim. É só de manhã? Da quarta, Ó, só escuta. de manhã. Geralmente é das 9 até 3 e pouco. Ó. Aí, tipo, chega na quarta, eles ficam até as 4h30, eu acho que é. Tá, e como é que a gente compensa os 200 dias letivos? Estão no calendário? Tá, no calendário. Conta nesses 3 dias na semana? Eles estudam menos que os outros, mais que os outros. O que a gente vai ver? Aí vai dizer assim, ó, mas não está adequado. A gente tem que adequar de acordo com a peculiaridade também, né? É longe, tu tem que levar professor. Antigamente, a Mayra foi do tempo que ficavam lá, né, Mayra? Não, tu já foi agora. Que era o Cid que morava lá, né? O Cid nos contava, né? O tempo morou? Pois é. É que antes moravam lá. É complicado agora, né? É bem complicado. Então, é a forma que a gente tem, gurias, não é pedagogicamente, se tu pensar assim, ó. Vamos pensar, pedagogicamente, como professor,
É o melhor mundo? Não. Mas entre tu não ter e tu ter, na forma que a gente conseguir organizar, não é no mesmo ritmo. Vocês não vão dizer que assim, ó, 6 horas de aula, como ela está dizendo, 5 horas de aula corrida. É a mesma coisa que a gente ter 3, 4. Não é. Aqui a gente pensa assim, ó, as pessoas vêm pegar, mas é 1h30. Vocês cansam numa 1h30 quando pega matemática, pega outra coisa, até quando pega o Emerson e a Patrícia falando bobagem. Por quê? Porque tem material, tu não tem que estar escrevendo, é diferente a pegada. Então assim, ó, é cansativo? É, mas assim, ó, entre não ofertar e ofertar de uma maneira adequada, está contemplado na LDB ou não? Sim. Tá, a gente tem que... A gente tem que... Não, mas não é nem pela carga horária, mas tu pensa assim, ó, pedagogicamente a gente sabe que compromete, né? Por mais que tu faça um intervalo, coisa, pedagogicamente compromete. Eu não tenho ideia da visão embora seja diferente, o turno integral eu não tenho a visão de que se ele funciona ou se ele cansa. Alguém trabalhou lá no CEP ou não? Ninguém trabalhou no CEP. Eu tenho essa dúvida se ele funciona ou se ele não funciona. Porque as crianças passam o dia inteiro. Embora tu tenha atividades diferentes de tarde, tu tá no mesmo ambiente. Geralmente, assim, ó, pelo que a gente escuta falar, que quem fica fazendo pra parte das oficinas de manhã e chega de tarde, eles não rendem a mesma coisa. Eu acho que não. É. Ó, organização escolar pop, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola. Pode? Escola rural? Pode. Aqui está dizendo, ó. Só sobre peculiaridade da vida rural. Adaptação na escola. Conteúdos curriculares, metodologia apropriados às reais necessidades e interesses. Um aluno, não, a gente não está criando muro, nem criando separações, mas um aluno na escola rural, ele tem diferente perspectiva do que um na cidade. Não é perspectiva de tipo, eu tenho menos condições ou mais condições. A educação tem que ser voltada diferente para o dia a dia deles. Né? A gente vai lá, a gente... Eles estão relacionados àquele mundo ali. Exatamente. Organização escolar própria, incluindo a adequação que a gente já falou, adequação à natureza do trabalho na zona rural. O que a gente vai ver? A gente pode adaptar a matemática para aquele meio deles, o que eu produzo, o que eu posso produzir, o que eu vou ganhar, o que eu não vou ganhar, né? E parágrafo único para a gente fechar aqui, porque eu queria chegar até a educação infantil e a gente conseguiu? Sim, conseguiu. O fechamento de escolas do campo indígena e quilombola será precedido de manifestação do órgão normativo do respectivo sistema de ensino, que considerará a justificativa apresentada pela Secretaria de Educação, a análise do diagnóstico do impacto da ação e a manifestação da comunidade escolar. Abrir escola e fechar a escola não é tão simples assim. A gente diz assim, ó, as pessoas falam em Quaraí, mas vamos juntar o CIEP com o prêmio. Não, guris, vocês têm ideia do que é fechar uma escola? Parei bem onde eu queria parar na educação infantil e a gente volta com a educação infantil. Deixa eu ver se ela imprimiu todo.